Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:02, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui nos estúdios da Rádio Trianon, pelas imagens, pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Curta as nossas páginas, ouça os nossos podcasts no Spotify, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br e participe fazendo perguntas aos nossos convidados, e os números dos telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, sexta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente que Fala em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Eu apresento os participantes de hoje, os amigos da Polícia Militar. Aqui ao meu lado esquerdo você vê o Major PM Robinson Castropil, do 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o 7º BAEP. Major Castropil, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito bom dia, obrigado a todos, obrigado pela presença, estamos sempre à disposição para elucidar tanto a imprensa quanto a comunidade com relação ao serviço do BAEP e da Polícia Militar. Muito obrigado, Major. Seguindo aqui com a apresentação, também aqui à minha esquerda, o Capitão PM Max André de Magalhães, também do 7º BAEP. Seja bem-vindo, Capitão Max André. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Pode puxar o microfone mais próximo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, capitão. Agora aqui à minha direita, o Coronel PM Almir Ribeiro, ex-comandante do 2º Batalhão de Choque e do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Coronel Almir, bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. E também conosco, mais uma vez, o Gente que Fala, o Coronel PM, advogado, psicólogo Roberto Alves dos Santos. Seja bem-vindo, Coronel. Mauro, eu que agradeço novamente, Almir, companheiro de caserna, e os amigos de carreira, tanto o Castropil como o Max André. É sempre um prazer renovado remontar e reviver os momentos importantes da nossa carreira e na continuidade do dia a dia, que a comunidade talvez seja a instituição mais presente na vida de todos os seres humanos. Então, Coronel, de carreira e de cadeira, né? Porque nas últimas vezes vocês sentaram aqui lado a lado do mesmo jeito. Aliás, se mudar aqui, a gente até se enrola, né? Vamos lá, vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Logo no início deste ano de 2019, o governador João Dória inaugurou 4 novos BAEPs, dando início a um plano de ampliação do número desse tipo de batalhão de 5 para 17 até o ano de 2022. BAEP significa Batalhão de Ações Especiais de Polícia e é a junção das forças táticas com uma nova diretriz e doutrina. Policiais especializados no combate ao crime organizado, apoio ao policiamento de área e ações especiais em repressão ao crime, priorizando o atendimento de ocorrências de grande vulto. Major Castropil, é sempre importante a gente falar dos BAEPs, já tocamos nesse assunto com os amigos da PM por diversas vezes. Como é que surge a necessidade da criação de um batalhão especial, que é o caso do BAEP? Bom, Mauro, o BAEP ele vem somar, né, todos os trabalhos já realizados pela Polícia Militar. Gostaria só de fazer uma pequena correção, né? A doutrina atual, ela não, a gente falou aí de que ela é a junção das forças táticas, né? Isso já não existe mais, né? Então, o primeiro, o segundo BAEP, quando foram criados, naquela unidade territorial, juntaram todas as forças táticas e equiparam melhor, deram um treinamento para o policial e formaram-se alguns batalhões de ações especiais. Hoje, os batalhões, eles são formados sem a dissolução da força tática. Então, a força tática, ela continua sendo aquela força do comandante de batalhão, né, do comandante de uma área territorial, e o BAEP ele vem em suplementação a toda a região. Então, nós podemos dizer assim, para que fique mais claro, né, para o nosso ouvinte, o que o BAEP ele estaria entre a ação da força tática e entre a ação das forças de choque. Então, nós estaríamos aí entre um e outro. A gente já não extingue mais as forças táticas para fazer BAEP.
Então, essa junção das forças táticas ocorreu na formação do primeiro e do segundo. Dos primeiros BAEPs, Que são os... O primeiro e o segundo BAEP. Então, hoje, por exemplo, como você disse, né? Agora, em fevereiro, foram criados mais 4 BAEPs. Um aqui na região central, um no ABC e 2 no interior de São Paulo. Então, esses BAEPs, eles já foram criados sem a extinção ou sem junção de força tática. Foram alocadas vagas para policiais, foram transferidos policiais com perfil para trabalhar no BAEP de diversas unidades para a criação de uma unidade nova. Então, mantém-se ainda as forças táticas, como força do comandante de batalhão. Capitão Max André, no dia a dia, para a população, é possível verificar essa diferença? Porque para a população, viatura na rua, policial, parece tudo uma mesma organização, mas tem essas divisões administrativas, né? Tem, e dá para perceber, mesmo porque uma das funções do BAEP é apoiar a viatura do 190. Então, foi como o Major falou, uma ocorrência de maior gravidade. Antes de acionar o choque, a gente já tem uma tropa com treinamento e armamento já na rua. Então, essa resposta, ela é bem mais rápida. Uma ocorrência de banco, uma ocorrência de um indivíduo efetuando disparos numa escola infantil, por exemplo, a viatura ronda escolar chega e logo no apoio já chega o BAEP. Não vai demorar tanto até chegar GAT ou uma unidade especializada. Já tem uma tropa diferenciada na rua. Quando chega uma ocorrência no 190, como é que é feita essa triagem, digamos assim, para determinar para onde vai? O próprio policial que está na comandante de equipe de BAEP já sabe que é uma ocorrência de gravidade e ele tem que ir no apoio. Sim. E na nossa área também tem manifestações, né? Então, rapidamente já muda do patrulhamento para uma ação de choque. E essa área de vocês do 7º é, digamos, o centro expandido da capital. Isso. Toda essa... Que faz este anel marginal do GT, Salim Farah Maluf, Bandeirantes, mais ou menos essa... Um pedaço da Zona como Leste se fosse indo para a Zona Sul e voltando passando pelo centro, né? E voltando para a Zona Norte. Cada BAEP, né, cabe esclarecer também, cada BAEP tem suas peculiaridades. Então, hoje, por exemplo, nós temos lá o 6º BAEP lá no ABC, que ele tem um esquadrão de cavalaria dentro do BAEP. Nós temos, por exemplo, unidades do BAEP que tem canil. Nós temos unidades do BAEP que tem, enfim, especialidades de acordo com as características daquela área. O nosso BAEP, né, aqui, que atende a região central, a maior peculiaridade que nós temos hoje aqui no centro, justamente, são as manifestações públicas. Então, às vezes, o ouvinte não sabe, ou a pessoa não tem ideia, mas diariamente, hoje, no centro de São Paulo, existem 4 ou 5 manifestações acontecendo diariamente. É que, às vezes, essas manifestações elas não tomam a proporção para que atinja a atenção da mídia, então elas passam despercebidas. Mas em todas essas ações, né, desde fevereiro, quando foi criado o BAEP, nós estamos em todas as manifestações aqui na região central. Na Praça da Sé, na Praça da República, aqui na Avenida Paulista, participamos de todas. Coronel Roberto Alves, você não chegou a pegar a BAEP ainda? Não, é bem recente. Nem recente. Nós pegamos com você, estamos conhecendo. Mas é interessante porque é uma atividade de choque, é uma atividade complementar da atividade cotidiana da Polícia Militar. E as unidades de choque, o Romir tem essa experiência, vai falar muito melhor porque trabalhou dentro desse contexto, elas estão de pronto emprego, aquarteladas, aguardando uma decisão maior para situações de gravidade. Aí o que o próprio Cassopril falou, muitas dessas operações que anteriormente o choque teria que ser acionado ou eventualmente seria acionado, hoje o BAEP já consegue controlar, não dá repercussão negativa para a ordem pública e a população sequer percebe que houve. Então, é um ganho para a estrutura policial militar, porque deixa uma tropa ainda selecionada, com preparação específica para grandes eventos ou para grande perturbação da ordem, mas minimiza os impactos dessas ações com esses batalhões. Importantíssimo manter a tropa especializada do comandante de batalhão. Cada área regional tem sua realidade.
Então, quando você mantém a força tática, aquele emprego imediato, para aquelas ações cotidianas e preserva o BAEP também, ele é acionado quando você precisa de um suporte, veja que as ações dentro da perturbação da ordem pública, elas começam a ser minimizadas e não dão repercussão social. Então, muito do que nós não vemos é justamente a eficácia e a eficiência do trabalho da Polícia Militar. Coronel Almir. Sobre eficácia e eficiência, eu faço uma relação nesse BAEP, Castropios pode me corrigir, por favor, que é a preocupação da Polícia Militar no tempo-resposta. Viatura da atendimento primeiro da ocorrência, viatura 190, ela não tem todo o equipamento para todos os tipos de ocorrência e nem o policial é preparado para todos os tipos de ocorrência. Ele é preparado primariamente para a ocorrência de polícia comunitária, aquelas ocorrências mais simples, vamos chamar assim. Crime patrimonial. O crime patrimonial, o crime de vizinhança, o crime local. Quando ele se depara com uma ocorrência mais grave, o correto é ele acionar o escalão superior para ter os apoios. A tropa de choque é o apoio máximo da Polícia Militar, a tropa reserva do comandante-geral atua no estado inteiro. Muitas das vezes, essa solicitação para o apoio de polícia de choque, ele perde tempo, demora-se para chegar em todos os cantos do estado de São Paulo. Então, Castropil, complementando a sua fala, tanto a Força Tática quanto o BAEP já é o primeiro contato, é o primeiro reforço que para a polícia territorial, a polícia local, terá imediatamente. Então, um tempo-resposta mais rápido do que a tropa de choque poderia lhe proporcionar. E muitas vezes também a Força Tática e o BAEP resolvem a ocorrência sem a necessidade de acionamento do órgão máximo que seria a tropa de choque. Acredito que um percentual muito grande, amigos, já resolve-se no local com tanto a Força Tática quanto o BAEP, sem a necessidade de acionamento de choque. Então, há um escalonamento na resolução do conflito, Mauro. E sem falar no tempo-resposta, que é imediato, porque eles estão territorialmente mais perto daquela ocorrência. É assim que eu penso, tá correto? Perfeito, Coronel, perfeito. É certo dizer que, vamos pegar aqui o 7º, né, que é nessa região central do centro expandido, enfim. Esse seria o mais importante de todos os BAEPs, por ser uma região onde se concentram Não, eu acredito que todos os BAEPs têm a sua importância, né? Nós vivemos uma realidade diferente dos outros, né? Tanto que o único batalhão de ações especiais que mantém pelotões de choque são os nossos, né? É o nosso BAEP. Justamente por essa questão, né, que muito bem também já discorreu o Coronel Almir, nesse escalonamento, né, de emprego, né, das nossas tropas, o BAEP muitas vezes vai resolver o problema aqui. Então a gente tem por exemplo, uma manifestação pública que está autorizada, né, que os organismos policiais foram procurados para o que a lei diz, né, que o órgão policial tem que ser procurado pelo organizador do evento. Então a gente tem condição de se planejar. Então, por exemplo, um batalhão de choque, ele vai ficar de sobreaviso. A gente avisa, tal dia, tal horário, nós vamos ter tal manifestação. O batalhão de choque vai ficar lá em sobreaviso. Caso haja uma quebra da ordem e caso a nossa ação não for suficiente, aí nós vamos ter ainda a ação do choque suplementar a nossa para poder resolver o problema. Então, todos têm a sua importância. Sim. Capitão Max, quais são os requisitos para um policial integrar a força de um BAEP? No princípio, ele ser voluntário, né? Ser voluntário, ter a disposição de passar por um período de estágio. Aproxima mais o microfone. Isso. Ser voluntário, ter... Ser voluntário significa se lançar... Está disposto a... Está disposto a participar, porque é diferenciado. Ele não está escalado para ir para o BAEP. Tem um estágio, ele tem que, muitas vezes, adquirir algum equipamento, fazer cursos. Tem que ter o perfil já. Tem que se capacitar para isso, de acordo com... Policial com o perfil, nem todos têm. Aí ele retorna para uma outra atividade, né? Na verdade, a própria polícia, ela capacita os interessados. Então, como o Max falou, a primeira questão é o voluntariado.
eu desejo ser do BAEP. Então, dentro das possibilidades, né, como foi a criação agora recente, então todos os voluntários vieram, né, pelo menos a grande maioria. Aí eles foram selecionados, né? Então existem, por exemplo, policiais com problemas disciplinares, eles foram rejeitados, não foram aceitos no BAEP. Aí, uma vez que nós decidimos quem nós queríamos com a gente, a própria estrutura da organização capacitou os policiais. Nós fizemos um curso, todos os policiais foram para os BAEPs, de 45 dias, nas mais diversas técnicas e táticas para serem empregados no BAEP. E aí, suplementarmente a isso, a Polícia Militar ela mantém diversos cursos. Então, o policial, por exemplo, que está lá no BAEP, desejo fazer um curso de negociação de reféns, vai fazer. Desejo fazer um curso de patrulhamento tático, vai fazer. Desejo fazer um curso de policiamento de choque, vai fazer. Então, nós incentivamos que o nosso policial realize cursos, né, para melhorar o atendimento da população também. Coronel Roberto Alves, uma vez que o policial do BAEP é um policial diferenciado, capacitado, mais capacitado, isso não cria uma divisão na polícia, ou ao contrário, aquele que não é do BAEP se sente estimulado a não se envolver em problemas disciplinares, justamente para ter as condições para poder chegar lá. Pergunta até oportuna, né? Todo policial militar, a essência da estrutura policial militar, a origem é a mesma, a formação é a mesma. O nosso policial, o bombeiro que vai ser especializado, policial do policiamento de choque vai ser especializado, do grupamento aéreo vai ser especializado, eles partem da mesma premissa, mesma formação. Então, já na formação, você tem uma série de iniciativas e alternativas para cada profissional. De repente, ele tem afinidade, ou ele gostaria de ser um bombeiro, ele gostaria de trabalhar no policiamento ambiental. Então, a Polícia Militar, o que ela mostra é que todo profissional que quer crescer na carreira, ele tem, tanto dentro das especialidades, como dentro da carreira, possibilidade de crescimento. Isso é fundamento para qualquer profissão. Qualquer ser humano precisa ter esse alento. E eu tenho as minhas afinidades. Então, de repente, tem policial que está no patrulhamento de rua que ele não quer sair de jeito nenhum. Ele não se admira pelo braçal, por exemplo, que muitos policiais, nossa, eu quero ter um braçal. O da Rota, durante muito tempo, ela ficou visionário. E hoje nós temos as unidades especializadas que não dão só a característica do uniforme, mas a especialização, formação específica para determinadas ações. Todo policial está qualificado dentro da sua operação. Quando o policial do 190 é acionado, e essa é a origem de tudo, ele já tem a condição plena de, inclusive, fazer o primeiro... Ele é o primeiro negociador, ele é o primeiro tudo. A partir daí, ele dimensiona quais as necessidades. Ele pode precisar de helicóptero, pode precisar de uma série de coisas, e aí sim, o que dá segurança para esse profissional? A estrutura muito bem organizada e estabelecida. O 190, ele está acompanhando todo esse sistema, as unidades especializadas estão acompanhando qualquer operação em pronto emprego, para pronta iniciativa, mas não interfere no dia a dia da operação. O BAEP não vai interferir na ação cotidiana, a não ser que seja necessário. E o policial que está na rua, ele pode tanto ver a importância dele participar de uma atividade como essa, de uma unidade como essa, como de fazer aquele papel que é o mais essencial, é o primeiro contato, é a interface com a população. O nosso policial, ele não escolhe a especialidade para ser policial, ele é policial por essência e dentro dessa atividade ele pode se especializar em qualquer área e em todas as áreas. Tem muitos profissionais aqui, tem várias especializações, amanhã o Castropil está no BAEP, amanhã ele pode assumir uma atividade no bombeiro. Ele vai simplesmente fazer alguma adaptação, mas ele pode comandar naturalmente. Então é importante que a população entenda, todo policial militar está muito bem preparado para fazer a sua ação dentro daquele contexto que ele está inserido. E é importante que o estímulo para muitos policiais de quererem participar de algo mais, de aprender mais e melhor, só melhora a performance da atividade e a prestação de serviço para a comunidade, que é o que importa, é o cidadão bem servido. Coronel Almir, o Major Castropil destacou que muitas das manifestações nem ganham mídia, acabam nem chamando atenção, porque os BAEPs já vão lá e já acabam solucionando. Nesse sentido, não deu tempo de acontecer algum evento de grande vulto, que seja um grande marco de atuação do BAEP? Como é que a gente faz essa avaliação? Não, tivemos grandes eventos onde os BAEPs foram empregados com total êxito. Eles mesmos podem enumerar, que eu não vou
puxar aqui pela lembrança, Mauro, mas tiveram participações eficazes aí em grandes paradas na Avenida Paulista, onde a tropa de choque, como ficou na expectativa, não chegou a ser acionado porque seguraram toda a missão suficientemente resolvidas. Não me lembro recentemente que... Esse ano, aqui na área central, não teve nenhuma ação dos batalhões de choque. Todos foram resolvidos pelo BAEP. Essas ocorrências de aeroportos, de assaltos e criminosos muito bem dotados nos seus armamentos, na sua logística, os BAEPs, por isso que é importante. Qual é o mais importante? Todos são importantes, né? Os BAEPs do interior facilitam. Imagina o deslocamento de uma unidade de choque, de uma estrutura de choque, para atender. Então, o princípio da oportunidade, né, que é o fundamento para essa pronta resposta, é fundamentar essa descentralização com capacitação. É onde você vê todo o BAEP é fundamental. Alguns, por característica, tem o policiamento a cavalo, tem o policiamento com logísticas diferentes para cada região de São Paulo é diferente, né? Nós estamos falando de regiões totalmente diferentes, com encaminhamentos diversos. Por isso que, dentro da atividade, por exemplo, imagine que no interior você não tenha essas reuniões, essas manifestações que nós temos aqui na área capital. Qual é o mais fácil ou mais difícil? Todas são importantes. Não é mais fácil ou mais difícil, todas são importantes e a polícia vê, e aí eu vejo, sim, como um grande advento do governo, entender que a polícia precisa estar cada vez mais capacitada, instrumentalizada e dotada de recursos para que o cidadão possa ser bem atendido. São Paulo hoje é uma referência dentro do contexto mundial, nos números de criminalidade e no pronto atendimento à população. Capitão Max André, o coronel Roberto Alves falou agora há pouco em afinidade com a função, com a atividade. Nesse sentido, o que é que você acha que te levou para o BAEP? O que é que te chamou a atenção, que despertou interesse? Eu sempre fui da área operacional, até pelos cursos que eu fiz, automaticamente a gente já vai para esse caminho. Quando o Major Castropil me chamou para trabalhar com ele, para montar essa nova estrutura, aí a gente aceita, né? Um desafio novo na área centro. Tinha vindo da época de grandes manifestações, sabia que o trabalho ia ser árduo. Vale também até ressaltar que aqui no centro a gente faz um treinamento com o BAEP, as forças táticas e também o policiamento ordinário, né? Então, por isso que não dá esse problema, porque a gente já antevê o fato, o BAEP coordena o treinamento, então todo o efetivo da polícia fica envolvido. Então também não é só o BAEP, é toda a Polícia Militar do CPM-1, que treina pelo menos uma vez por mês em conjunto, para as manifestações. Para manifestação, fazendo correções que tem que... Cada manifestação é uma diferente da outra, né? Então a gente vai treinando para vários cenários. E o treinamento aqui ele é contínuo, de todo o efetivo. Às vezes você tem uma manifestação... não é uma manifestação, mas uma comemoração de um campeonato, né? Um time de futebol, às vezes uma manifestação mesmo, por alguma reivindicação, então cada uma tem a sua característica. Tem, e o efetivo do... Um show que reuniu uma multidão. O carnaval. Estamos nos aproximando agora do Réveillon na Paulista. Réveillon na Paulista. Agora nós estamos tendo aí participação efetiva da polícia com todos os seus órgãos, infelizmente, né, no velório aí, e o sepultamento do Gugu Liberato. Então, a Polícia Militar, hoje, se você vê do contexto da mídia, ela está presente em todas as relações sociais, em todos os momentos. Né? E por isso que é um fundamento. É uma organização de 188 anos que admira quando se vê alguém, né, qualquer que seja a sua motivação, questionando a atividade policial militar e querendo descaracterizar a Polícia Militar. Porque nós estamos presentes no dia a dia do cidadão. Toda a sociedade organizada necessita de uma polícia muito bem estruturada, e é isso que São Paulo tem. São Paulo tem que agradecer, uma das instituições mais importantes é a Polícia Militar. E o coronel Roberto Alves citou o velório do Gugu Liberato na Assembleia Legislativa, é a área de vocês, né? Não é do 7º? Não, já não é mais a nossa área, é justamente ela termina ali na frente da Assembleia. do Ibirapuera, né? Então lá já é a área de outro comando. Lá de quem é? Mas a gente acaba apoiando, né? Como eu falei, hoje na região, na capital, né, nós temos 2 BAEPs. Nós temos o 7º, que pega toda a região central, e nós temos o 4º, que fica na Zona Leste, comandado pelo Tenente Coronel Campos. Então, esses 2 BAEPs, eles acabam
sendo utilizados, né, na área da capital como reforço de policiamento também. Então, hoje não foi necessário lá no Ibirapuera a ação do BAEP, né? Está controlada pela área. É a área do 23º Batalhão e do 12º Batalhão. 12º Batalhão. Como é que é o comandamento dentro de um BAEP? Eu diria que é prazeroso, né? Ele Diferente da Força Tática? É diferente, até pela quantidade de homens, né? A questão de equipamento, de treinamento. É uma tropa diferenciada, né? Então é árduo, né? Difícil, não é fácil, porque a nossa responsabilidade é muito maior, né? E a gente sabe disso, então você acaba tendo que se dedicar um pouco mais. Mas essa dedicação, no final, também, né, traz um prazer maior também. Tem alguém que disse aí, né, que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha nem um dia da nossa vida, né? Então, nos últimos 30 anos, eu não trabalhei. Muito bom. Mas a preleção, aquilo que se diz ao policial quando vai para a rua... Não, são muitas... Aí é a mesma diretriz, né? São muitas preocupações, até porque nós, por exemplo, a nossa viatura, ela é uma viatura reforçada, ela tem melhores equipamentos, ela tem um armamento um pouco mais potente, né? Por exemplo, enquanto uma viatura de força tática tem 3 homens, a nossa sai com 4, então tem algumas diferenças, né? E essas diferenças acabam interferindo, né? Principalmente na região central, por exemplo, você pega um horário de rush na Avenida Radial Leste, precisa fazer um deslocamento rápido, ele acaba se tornando muito delicado de ser feito, né? Então o policial tem que saber exatamente o que está fazendo, né? Tem que ter um cuidado muito grande, então, e isso é treinado diariamente. Uma das propostas do BAEP é o treinamento diário do policial. Então, pelo menos 1/4 do serviço diário nosso, ele é gasto com treinamento, ou melhor, é investido em treinamento. Vamos falar aqui de um outro tema, uma outra questão. O governador João Dória anunciou recentemente uma série de reajustes e bonificações para todos os policiais militares, civis e técnicos científicos a partir de janeiro de 2020. Conforme o anúncio de Dória, todos os policiais passarão também a receber assistência jurídica para todas as ocorrências em que se envolverem, exceto para questões administrativas e corrupção. Coronel Almir, o que mudou nessa questão de assistência jurídica para as ocorrências? Mauro, o policial militar, ele não tinha assistência jurídica até então. Todos os deslizes que ele cometera no exercício da sua função, ele tinha que contratar advogado do bolso, ou de algumas associações, obrigava que ele se associasse a alguma entidade de classe para que fosse beneficiado ali pelo departamento jurídico dessa associação. Ora, a associação é regida pelo princípio da liberdade, eu me associo ou não, e muitas vezes ele era obrigado a se associar só para ter uma assistência jurídica, ou então paga do bolso. O governador, durante a campanha, prometeu, e agora foi editada, a Lei Complementar 1349, do último dia 25, onde passou a ficar legislado esse direito à assistência jurídica. Isso vai ser regulamentado proximamente, a gente não tem todos os detalhes como isso vai acontecer, mas eu me lembro que, recentemente, o Tribunal de Justiça julgou uma inconstitucionalidade de uma lei do governo anterior que determinava que a Defensoria Pública fizesse a defesa dos nossos policiais militares, né? E, por algum vício formal ali, foi julgado inconstitucional, a lei perdeu sua validade. Daí a importância de ser agora reeditada na maneira que deveria ser feito. Então, essa medida vem, então, na esteira do que aconteceu em relação ao anterior, que acabou perdendo a eficácia. Acabou perdendo a eficácia e os policiais continuam. Era um sopro de esperança, né? Olha, a Defensoria vai defender a Polícia Militar, não tinha nada. A Defensoria tinha esse papel ali por aquela legislação, julgada inconstitucional, voltamos para a estaca zero e agora renovada aqui com essa nova lei.
mas o que não se sabe ainda é como é que essa assistência jurídica vai acontecer. A lei complementar, ela não trouxe detalhes, ela criou o direito e os requisitos e a forma que isso vai ser efetivado vai depender de regulamentação decretal e o próprio edital que a autarquia que vai ficar responsável para isso vai prever no edital de credenciamento aí dos profissionais, né? Medida do executivo ou com origem... origem do executivo, foi promessa de campanha do governador que foi cumprido agora. Ele mandou a iniciativa dele para a Assembleia aprovou. Coronel Roberto Alves, sua avaliação sobre essa medida do Eu vou desmembrar, o Almir já colocou muito bem. Primeiro que não tinha nenhuma assistência, então qualquer que seja a assistência é um caminho melhor. Como ele vai ser feito, é uma regulamentação, nós vamos ainda, não é auto-aplicável, precisa ser regulamentado, até porque não se sabe como será aplicado. Então a regulamentação é o fundamento. Enquanto isso não aconteceu, o policial continua tendo que se assistir, seja por associações, seja pessoalmente, que foi um grande dano para a estrutura policial, porque qualquer ocorrência, qualquer ação policial em que haja um resultado, por exemplo, questionamento, você tem um resultado de confronto, alguém perde a vida, o policial ele é processado, naturalmente. Se não estiver previsto ali, se o próprio Ministério Público ou o juiz não entender que houve a legítima defesa, o cumprimento, ele vai inicia um processo penal. Esse processo penal é de competência da justiça comum, não é da justiça militar. Então ele tem que se virar, ele fica sozinho, ficava sem qualquer tipo de cenário. Se vira, e esse vira é muito ruim. Então, não é resgate, não é nada, algo que já deveria ser feito há muito tempo. Se nós temos 188 anos, há 188 anos deveríamos ter esse tipo de preservação do profissional, na execução do seu mistério, que não tinha. Então, mas dentro das medidas foi colocado um outro quesito também que é importante, a recuperação salarial, que também é promessa de campanha, e que o governador ele se coloca numa condição bastante difícil diante do cenário que foi apresentado para início em janeiro, dos 5% para os policiais militares. Dentro da diferença que nós temos salarial entre as federações, as unidades federativas, hoje nós somos o 24º pior salário do policial, vai ser um cenário difícil até o final do governo, de ser atendido, porque a diferença hoje que nós temos para determinadas polícias do Brasil é muito significativa. Nós estamos falando em mais de 80% para algumas polícias, do salário do policial. E isso faz parte, o salário faz parte desse contexto. É assistência jurídica, é uma remuneração adequada, é uma estrutura contínua que tem que ser dada, não é favor, entendam? Quando um governo faz algo para melhorar a atividade profissional de qualquer setor, ele não tá dando nada, ele não está fazendo favor nenhum, é obrigação, porque a estrutura do Estado só existe para atender as demandas de educação, de saúde, de saneamento, então não é favor, é o povo que está pagando, é o povo que está pedindo. Se o povo quer uma estrutura melhor na educação, na saúde, na segurança, o governo tem que dar, porque o governo só existe para isso. Não pode ter lucratividade, não pode ter... Ele tem que justamente reverter tudo aquilo que ele recebe da população em prol da população. Então, dotar o seu profissional, o seu servidor, das melhores condições não é favor, é obrigação, e dentro desse cenário, São Paulo, que é, dentro da federação hoje, o estado mais relevante, seja na questão financeira, seja nas realidades, são 43 milhões de habitantes, São Paulo tem que dotar todos os profissionais, seja o professor, seja o profissional da saúde, seja o policial, ou qualquer outra atividade da segurança pública ou do cenário estatal tem que ser bem atendido. Então não é favor e realmente tem que fazer o que parece que é um grande benefício, só está recuperando algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Coronel Roberto Alves, qual que é o desafio nessa questão salarial? Você destacou, é o estado mais importante do ponto de vista econômico, o estado mais populoso, 43 milhões de pessoas, o 24º pior salário, mas parece que já foi o 26º. Perdia para Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Pois é. E mesmo com tudo isso, quer dizer, com toda a realidade econômica do estado de São Paulo, essa dificuldade de um cobertor curto. É porque quando nós falamos, por exemplo, como é tudo gigante em São Paulo, nós temos hoje nós somos a maior estrutura policial da América Latina. Então são números importantes, não é qualquer. Claro que isso deveria ter sido um processo dos governos anteriores que não deveriam ter deixado de chegar nessa condição. Então, durante muitos anos, nós sequer tivemos reajuste salarial ou acompanhamento inflacionário.
uma atualização salarial. E isso represou. Hoje eu vejo com grande dificuldade, porque hoje você tem a lei de improbidade administrativa que não permite que você simplesmente, olha, a partir de hoje todo mundo vai ganhar bem, tá bom, mas vai receber? Nós temos estados que dão aumento, mas não pagam. Então, hoje é um problema sério. Agora, quando eu, responsável por uma estrutura, me comprometo a fazer algo, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar alternativas. São Paulo tem alternativas, é uma economia pujante, importante, e como eu lhe disse, não importa a formatação, aí já não é o nosso cenário, tem que ser feito, de uma forma ou de outra tem que ser feito, porque se você qualifica o profissional, se você dá condições dele trabalhar, mas não dá condições, depois que ele sai da atividade laborativa para o seu dia a dia, você interrompe um processo. Quando você remunera mal um professor, você não consegue exigir que ele se prepare continuamente. Isso serve para a saúde, serve para a segurança pública, serve para qualquer atividade profissional. Então, vejo com dificuldade, por quê? Porque isso foi represado. Durante muito tempo foi desprezado qualquer contexto nesse cenário. E hoje uma recuperação, mesmo prometida, ela vai encontrar dificuldades. Agora, cabe à estrutura se dotar, cabe ao governador buscar alternativas. Ainda na questão da assistência jurídica, por que o policial militar nunca pôde ter o apoio da Defensoria Pública? Porque, na realidade, porque faltava lei, faltava base legal. Hoje você tem base legal, você não pode fazer nada sem base legal. A estrutura policial ela é extremamente legalista, imagine uma atuação como essa, tem que ser previsto em lei. O que eu vejo que desse caso é nunca ter havido uma preocupação, que hoje houve, o governador, não importa o mecanismo, a forma que foi feita, nenhum questionamento, mas fez. Então, anteriormente não havia essa preocupação. Durante muito tempo o policial não tinha seguro de vida. Poxa, ele presta um serviço e tal. Demorou muito tempo. Não tinha colete. A nossa geração não tinha nem colete. Nós tínhamos era um revólver, simples revólver, com 5 cartuchos. Você não podia usar o sexto, porque existia um impedimento, questão de segurança. Então, houve uma melhoria natural, mas o mundo mudou nesse período. Não é favor, como eu digo, não é favor, é uma atualização. Nós nos atualizamos. A nossa geração ela era muito mais desprovida de equipamento, porque nem tinha os equipamentos, né? Não tinha pistola à disposição. Hoje tem. Hoje você tem armamentos melhores, você tem condições melhores, fardamento. Mas a preocupação com o ser humano ela veio sendo vilipendiada. Né? O ser humano, o profissional em si, a preocupação era estrutural, mas individualmente não. Coronel Almir. Completando essa questão salarial, Mauro, é importante destacar o resultado operacional da Polícia Militar. 24º salário, em contrário senso, nós somos o estado com a menor taxa de homicídio por 100 mil habitantes. A OMS considera endêmico a partir de 10 mortes, a 10 homicídios por 100 mil. São Paulo é o único estado do Brasil, único, abaixo de 10. Nós estamos com 6,2 homicídio. Isso reflete um trabalho da atividade policial que, não medindo esforços com a compensação salarial, continua com a sua eficácia, com a sua efetividade e produzindo resultados sociais dignos do nosso comandante-geral ter que explicar esse fenômeno, como que nós conseguimos abaixar todos os índices criminais num cenário de 43 milhões de habitantes, com 25 milhões de telefonemas para o Copom por mês, e nós temos a menor taxa de homicídio. Dele defender esse trabalho nosso, recentemente em Chicago, se não me engano foi em Chicago, ao encontro mundial de chefes de polícia, de uma associação internacional de chefes de polícia. Foi um case que foi tratado, case de São Paulo. Como é que se consegue? Né? Como é que se consegue isso? Então, a par da questão salarial, a produtividade da Polícia Militar não perde em qualidade, basta repetir as palavras do Major, não trabalhei nenhum dia, se trabalho, se você faz com gosto, prazer, você não trabalha. Coronel Almir, e um desafio também legislar sobre segurança pública, vamos pegar pelo lado do parlamentar. Está lá na Assembleia Legislativa, e às vezes chegou lá, até prometendo em campanha, olha, eu vou ajudar a Polícia Militar, e aí a população não entendeu que o parlamentar ele não pode ajudar a Polícia Militar, porque não pode aumentar salário, por exemplo, não pode criar despesa para o Executivo. Às vezes muita falta de entendimento
sobre o processo político, processo legislativo, né? Então, é bastante complicado uma proposta de origem parlamentar, por exemplo, nessa área do salário, né? Sim, eu acredito que toda proposta do parlamentar, ele deve se assenhorar do custo desse projeto, da aceitação que o governo possa sinalizar positiva ou negativamente, ele depois precisa angariar a base de votação para aquele projeto, passando por todas as comissões temáticas que um projeto de lei exige que se passa. Então, se você sair propondo coisas mirabolantes, ou não passa nos crivos da própria Casa Legislativa, ou, em última análise, recebe um veto do governador. Próximo tema. As ruas hoje estão cheias por causa das promoções da Black Friday. Para garantir a segurança e prevenir qualquer tipo de crime, a Polícia Militar anunciou um grande reforço no número de policiais nas ruas. Em alguns locais, as medidas de segurança já começaram a ser colocadas em prática. Ontem, por causa das filas que se formam em frente às lojas, houve um mapeamento desses locais e as rondas foram reforçadas. Major, o que está acontecendo de especial nesse dia por conta da Black Friday? Por exemplo, o BAEP vem sendo já empregado, né? Já, na verdade, não só pela Black Friday, né? Mas pelo período que a gente começa agora, né? De Natal, de compras de Natal. Então, naturalmente... E sextou, né? Naturalmente, o número de pessoas na rua, né, com dinheiro, né, o pessoal recebendo a primeira parcela do 13º agora. Então, tudo isso daí fomenta, né, um aumento do comércio, etc. E por coincidência, por consequência, acaba envolvendo também uma possibilidade de aumentar o crime, né? Então, por exemplo, o nosso BAEP... Nós estamos fazendo operações diárias na região da 25 de março e na região do Brás, já justamente com vistas a essas compras de final de ano, né? E, de maneira geral, toda a Polícia Militar vem sendo empregadas com ações, né, em cada unidade, como você mesmo já falou, né, foi mapeado, e as unidades estão reforçando essas áreas comerciais para oferecer uma maior sensação de segurança para os consumidores. Capitão Max André, eu acho que nesse momento a preocupação maior é coibir o crime patrimonial, né? É o assalto na rua, é esse tipo de crime, né? Sim. Como nós somos uma unidade de apoio, a gente age muito em cima da demanda dos batalhões de área. Então eles nos passam lá onde está pegando um determinado tipo de crime, o índice do batalhão está meio carregado, está meio vermelho, aí nós direcionamos o nosso apoio para aquele local, como o Major falou. Começamos a fazer as operações de acordo com a demanda dos batalhões. A gente está na área central para apoiar os outros batalhões aqui da região. Eles passam a problemática, a gente faz o nosso planejamento próprio e colocamos uma tropa na rua para apoio. Final de ano é praticamente pleno o nosso efetivo em apoio. E é claro, a gente sempre frisa aqui, todas as vezes a gente chama atenção, o papel da população, o papel da sociedade em acontecer alguma coisa, avisar a polícia, fazer o seu boletim de ocorrência na delegacia de polícia, na Polícia Civil, para que a Polícia Militar tenha o seu mapeamento para atuação. Ter também cuidado, né? Sim, claro, os cuidados que, infelizmente, a gente tem que tomar. Major. É importantíssimo que o cidadão, né, às vezes ele tem por preguiça, né, ou deixa para depois, né, aquele jeitinho brasileiro acaba ficando e não faz, né? Então, essa subnotificação da Polícia Militar, ela acaba gerando um transtorno para a gente, né? Porque quando você vai, hoje nós temos sistemas inteligentes, a gente abre lá, faz um mapeamento, por exemplo, de calor, a gente observa os locais onde estão ocorrendo os crimes. Se a pessoa não notifica, aquele crime ele não vai aparecer para a gente. Então, isso daí dificulta o planejamento. Por outro lado, a gente tem também o problema com a supernotificação, né? Então, tem aí, por exemplo, com relação a celulares, né, como o Max falou. Então, a pessoa que, às vezes, danifica o celular dela, o celular tem um seguro, né? É uma coisa simples, então ele vai lá, faz um boletim de ocorrência pela internet e ele recebe um
um celular novo por conta do seguro. Mas para isso ele declara que ele foi furtado ou roubado, né? Então essa é a super notificação. Então tanto uma quanto outra acaba gerando um problema no planejamento da Polícia Militar, né? Mas a gente tem uma noção muito boa, principalmente nessa época do ano, onde há a possibilidade, né, de ocorrer esse tipo de crime. O problema da supernotificação é que acaba existindo uma ocorrência que não existiu. Então aí a gente acaba, por exemplo, direcionando o policiamento para um local que não necessita. Isso daí acontece muito com relação à perda de documento. Então, por exemplo, se você perdeu o seu RG, você vai lá hoje lá no Atende Fácil, né? E vai tirar lá um RG novo, você tem que pagar uma pequena taxa. Se você declarar que foi furtado ou roubado, você não paga a taxa. Então a pessoa vai lá e fala, olha, eu estou aqui com um boletim de ocorrência, que, né, muitas vezes ele fez pela internet, né, e eu fui furtado no ônibus e tal, e acaba fazendo um outro... Né? Então, são benefícios, não é, para ajudar, Coronel Roberto Alves, e aí acaba a supernotificação falseando o resultado para a polícia. E não para por aí, né? Infelizmente, é importante frisar, a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade e direito de todos. E a responsabilidade, normalmente, a população delega tudo para o Estado. Eu não tenho que fazer nada, e muito pelo contrário. São mínimas atitudes de precaução, de preservação do seu patrimônio que facilita o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar é a última etapa desse controle social. Não deveria nem ser acionada, porque as pessoas deveriam se precaver. Pior que tudo isso, ou em cima de tudo isso, são os trotes, que apesar de toda a tecnologia que nós temos, de todo o suporte que nós temos, hoje em dia nos dotando até de equipamentos muito sofisticados, de 15% a 20% de trotes. E são trotes, muitos deles, com liberação da viatura, do suporte policial. Porque, na dúvida, o agente que está atendendo ali, ele tem que liberar a viatura. Então, quantas ocorrências? Ou de forma criminosa, porque o criminoso, da mesma forma que a Polícia Militar está atuando com reforço, o criminoso está na rua. O oportunista está esperando esses momentos do comércio, do descuido das pessoas para fazer a sua atividade. Então, ele começa a ligar para o 190 para dizer que está acontecendo um fato relevante em algum lugar, justamente para tirar o policiamento daquele local e ele poder trabalhar mais tranquilamente. O criminoso não quer problema, ele não quer problema com a polícia, nem ele quer a pessoa desprevenida, desprecavida. Qual é o item mais furtado hoje, passou a bolsa? O celular. E qual é o mais exposto? As pessoas andam na rua mostrando o tipo de equipamento, o jeito que ele fala, a tecnologia, só falta colocar o preço dele. Então a população atrapalhando a sua vida no seu dia a dia, que ela não quer perder o seu patrimônio, mas favorecendo a ação criminosa. O mínimo de cuidado que qualquer cidadão tenha, praticamente o afasta dessa condição de vítima e facilita a ação social de todos e a não intervenção da Polícia Militar. Ninguém quer que a Polícia Militar fique intervindo no seu dia a dia. Fique fazendo o que ela tem que fazer dentro do critério de prevenção. Ela tem que, eventualmente, cercear o direito de ir e vir, quando ela tem uma legítima suspeita. Ninguém quer ser suspeito, mas, de repente, a atitude torna suspeito. A ação policial. São ações que não se quer, mas são necessárias. E para que ela evite? Faça a sua parte. Vai passar por um comando? Abaixe os vidros do seu carro. Mostre, o policial não quer abordar, mostre que você está tranquilo, ele quer o bem-estar do cidadão. Então, se o cidadão fizer a sua parte, nós vamos ter um cenário ainda mais favorável nesse contexto de segurança pública, que é sensação. O contexto é sensação de segurança pública. Quando as pessoas se sentem seguras, ela não precisa ver o policial, ela não precisa ver nada. Ela simplesmente precisa fazendo a sua parte, não se colocar na condição de vítima, não atrapalhar o trabalho, a função policial com esse tipo de comportamento, que é criminoso. É bom que se diga que esse tipo de situação é criminosa. Qualquer vantagem que você tira fazendo algo que você não deveria, você pode cometer um pequeno estelionato, um pequeno furto, que ele não sabe, ele nem acredita que está fazendo isso. Falsa comunicação de crime é crime. Então, essas atitudes irresponsáveis que a gente está comentando aqui de forma até jocosa, elas são atitudes criminosas, que atentam contra ela mesma. Coronel Roberto Alves, qual que é a inteligência necessária num momento como esse agora de compras de final de ano, no Brás, aquela região onde os
Antigamente a gente chamava de trombadinho, hoje em dia são É batedor de trombadaços, né? É. Arrancam os pingentes. Sim. A gente, se pudesse engolir o celular para proteger ele, para andar nas ruas do Brás, Primeiro acho que nem isso resolve, né? Resolve. Se você não ostentar o seu equipamento, se você deixar... Não, porque as pessoas apanham no meio da rua. Contanto que o criminoso, ele quer o objeto, não quer o cidadão. Ele não quer o cidadão. Ele pouco importa se é homem ou mulher, ele quer o descuidado. Ele quer aquela pessoa que está andando na rua e não sabe para onde está indo. Tem pessoas que são anunciadas, que estão sendo vítimas de assalto, e sequer percebem que estão sendo assaltados. Tal o grau de despreocupação. E agora, com essas compras, o foco é a compra, é comprar aquilo que ele deixou de fazer, a sua organização durante o ano todo, e ele sai desesperado. Quantos deixam as compras sozinhas? E o criminoso não precisa fazer nada, só pegar o material e ir embora. É total, sabe assim, falta de prevenção mínima. Então, se você tiver uma prevenção mínima, como é que eu sei onde está o seu celular? Se você estiver andando com o celular guardado no bolso, como é que o criminoso vai chegar e começar a te abordar? Agora, se ele vê que você tirou o dinheiro de um banco, foi no caixa automático, sacou uma grande quantidade de dinheiro, ele quer a pessoa ou o dinheiro? Ele quer o dinheiro. Então, o que você faz? Minimiza essa possibilidade. Por que eu tenho que sacar esse valor? Por que eu tenho que sacar esse valor na frente de todo mundo e não tomar precaução? Por que eu tenho que andar com vários cartões se eu não vou usar os vários cartões? Por que eu tenho que ficar ostentando, qualquer que seja, um relógio, uma bijuteria, se eu não necessito desse padrão naquele local onde eu vou? Você vai fazer compras? Vá despojado, vá com foco, saiba o que vai fazer. Quantas pessoas sequer fazem uma avaliação de onde vai estacionar, seria melhor ir por um transporte público, onde ele vai ficar, às vezes deixa o carro no local, não se lembra, pede ajuda até para o criminoso, em shopping costuma muito disso, o criminoso, aí eu levo, aonde tá? Eu vou com você, vai com a pessoa, leva as compras, aproveita, assalta mais, leva mais. A pessoa se coloca na condição de vítima, pelo descuido natural, pelo descomprometimento. Duas pessoas que saiam de forma organizada para fazer determinada coisa e observem o ambiente que ela está, elas se afastam da condição de vítima. Só de olhar o cenário, só de olhar para as pessoas, ela inibe a ação do criminoso. Que ele precisa de dois contextos para cometer o crime. Descuido da vítima e fator surpresa dele. Se eu não estou descuidado, o fator surpresa praticamente não existe. Então, olhar o ambiente, verificar situações que estão fora daquele contexto. Uma pessoa que não para de olhar para você. Passou o tempo da paquera, né, do flerte. Pessoa que não para de olhar para você, mude de posição, entre em outro cenário, mude o seu cenário, não vá ao encontro dessa pessoa, afaste-se dela. Não pode simplesmente, depois de se tornar vítima, ligar para o 90 desesperado e querer que o atendente o socorra imediatamente. Outras dicas mais para complementar aqui o coronel. Bom, acho que o coronel já foi bastante claro, né? Mas a pessoa ter a noção da segurança primária, né? Então realmente não ostentar nenhum objeto de valor, né? Procurar ter dinheiro trocado, né? Nos bolsos certos. Então, se tiver que ter um pouco mais de dinheiro consigo, que deixe separado, né? A quantia em diversos bolsos, ou tomar cuidado com a bolsa, as mulheres com a bolsa sempre à frente do corpo, com a alça cruzada, né? Então, são pequenas rotinas que a pessoa pode adotar que vão interferir, né, num contexto de segurança pública. Capitão Max, alguma dica a mais para reforçar? As pessoas que estiverem na área central, Aproxima, por favor. as pessoas que estiverem na área central, tem bastante policiais na rua, né? Sempre ficar atento onde eles estão posicionados para qualquer... Como se viu numa situação de risco, já procura o policial e avisa o problema. Aí já dá uma ajuda também. Vamos caminhar para o finalmente? Major, sua palavra final, sua despedida e sua orientação agora para o final de ano. Não, só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho do 7º BAEP, né, do todo o CPA-M1, em nome do nosso comandante do CPA, o Coronel Ronaldo, né, dizer à população que a Polícia Militar tem se esforçado, né, aos extremos para tornar o centro atrativo e seguro, né, para todos, mas que é importante também que, além do trabalho da polícia, né, que haja essa prevenção primária, né, que cada um cuide um pouquinho mais de si mesmo, né, quando estiver às compras, para que vá e retorne em segurança para a residência. E um bom Natal e um feliz Ano Novo a todos. Capitão Max André, sua palavra final. Agradecer o convite e lembrando a todos que o BAEP ele opera 24 horas por dia aqui na área central. Então sempre vai ter um pelotão de BAEP
pronto para apoiar em qualquer tipo de situação crítica aqui na área centro. Coronel Almir, palavra final. Obrigado, Mauro, obrigado à Rádio Trianon, aos amigos da mesa, sempre lembrando que no circuito de compras, né, a gente discutia recentemente na Associação Paulista do Circuito de Compras aqui na 13 de maio, todos esses cuidados, onde tivemos oportunidade de palestrar, todos os detalhes lembrados pelo Coronel Roberto, no sentido da distração, né, o público, ao se dirigir numa grande concentração, precisa saber que está sendo alvo desses meliantes que querem se aproveitar da situação aqui de final de ano, de excesso de compras. Então, que se munissem de cuidados mínimos ao ostentar qualquer bem patrimonial da sua parte, para que evitar que esses larápios se aproveitem da inocência das pessoas. Muito obrigado. Coronel Roberto Alves, sua palavra final. Primeiro agradecer e sempre esse convívio importante. E enfatizar, se você for precavido, prevenido, você vai se afastar da condição de vítima em muitos casos, na maioria dos casos. Agora, se for uma vítima, nunca reaja, porque a reação é que vai não só tirar eventualmente o seu patrimônio, mas vai colocar em risco a sua vida. Então, a sua função, para que você não precise reagir, é ser prevenido, precavido, e hoje o Dr. Google, ele ensina tudo o que você precisar, não precisa nem guardar o que nós falamos aqui, pode entrar, pesquisar, ou encontre no policial militar essa fonte. Pare no policial militar, bata o papo, prestigie mais a função policial militar. É um cidadão como você que usa uma farda e presta um serviço fundamental, mas ele é um companheiro do seu dia a dia. Interessante que o Dr. Google hoje ele é policial, ele é tudo, médico, ele é professor, Dr. Padre, Google. Ele é tudo. Muito bem, quero agradecer a presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, hoje em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. O Major PM Robinson Castropil, o Capitão PM Max André de Magalhães, ambos do 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o 7º BAEP, também o Coronel PM Almir Ribeiro, ex-comandante do 2º Batalhão de Choque e também do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, e o Coronel PM Roberto Alves dos Santos, também advogado e psicólogo. Quero agradecer aqui aos amigos do 7º BAEP, a caneta aqui que eu recebi eu também. de presente, eu também. uma inscrição aqui do 7º Batalhão. Muito obrigado pela gentileza. Na mesa de som, o Fabiano Souza, no apoio técnico a Darcy Rocha, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, bom final de semana para todo mundo, tchau, até segunda-feira.